nação, bora para mais um vídeo do canal SRN TV. Meio de semana, não tem Mengão em campo. O Flamengo só joga no sábado contra o Internacional pelo Campeonato Brasileiro. Então, nesse vídeo, o jornalista Vene Casagrande atualiza todas as informações do Mengão. Uma delas é a proposta milionária que o Zenit vai fazer para tirar o Pedro do Flamengo. Essa notícia, entre outras, então assista até o final. Deixa seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. O link está na descrição do SBT Rio como créditos de direitos autorais, beleza? Bora lá. Beijo. Ô, Vene Casagrande, fala desse Flamengo aí. Essa expectativa do Davi Luiz e tudo que envolve essa preparação. Bom, vamos lá. Sobre Davi Luiz, eu até estava conversando com o Pedrosa aqui em off, enquanto a gente viu o VT, e o bom VT inclusive, o Davi Luiz está sempre com um problema físico, né? Isso aí tem se tornado constância. Tanto é que isso faz com que o Flamengo tente, ao término dessa temporada, uma rescisão amigável com o Davi Luiz, que tem contrato até dezembro de 2024. Dito isso, o Davi Luiz vai retornar contra o Internacional. Eu acredito que ele pode retornar até como titular, porque o Sampaoli gosta bastante do zagueiro. Reforço o que para eu o acho Inter. um erro. Para mim, hoje, a dupla titular do Flamengo é Fabrício Bruno e Léo Pereira. E aí eu só faria uma mudança, coisa que eu falei ontem, na lateral esquerda voltaria com o Ayrton Lucas. Mas sobre a preparação, nenhum problema, né? Varela é a única ausência aí, vai demorar a retornar aos gramados por conta de um problema no joelho. Mas o Varela, sejamos francos, é muito pouco utilizado pelo técnico Sampaoli, então nem faz tanta falta assim. Acho que o Flamengo tem a obrigação de vencer o Internacional, embora eu tenha assistido o Internacional ontem pela Libertadores, eu acredito até que o Colorado chegue com o time reserva nesse final de semana diante do Flamengo, e o Flamengo tem que vencer. Eu sei que o título está muito distante, será muito difícil alcançar o Botafogo, mas eu acho que a partir do momento que o Flamengo, esses jogadores entram em campo diante de mais 60 mil torcedores, eles precisam honrar essa camisa pesada que é do Flamengo. Então, diante do Internacional, acredito que o Flamengo tem essa obrigação de vencer e tem boas chances de fazer um bom jogo. Resta saber se fará, porque a gente sabe que o Flamengo de Sampaoli, nos últimos tempos, tem sido muito inconstante, Fernandinho. Vene Casagrande, eu queria saber sobre o Pedro. É drone seu? Me conta tudo. Vamos lá, o Pedro é um jogador que, desde quando levou aquele soco na cara do preparador físico Pablo Fernandes, está extremamente infeliz de trabalhar no Flamengo. Inclusive, ele tem o desejo de deixar o Flamengo já nessa janela de transferência. A questão é, ele acabou de renovar o contrato dele, vai até 2027, ganhou uma boa valorização salarial. O Flamengo vai liberar facilmente? É claro que não. O Zenit da Rússia é um clube que tem interesse no Pedro, assinou com uma proposta aí de 25 milhões de euros, que se a gente for fazer na cotação de hoje dá 135 milhões de reais, muita gente vai falar, nossa, é muita grana, então o Flamengo vai aceitar. Não, o Flamengo não aceitaria essa proposta, mesmo que chegasse de maneira oficial ao Flamengo, algo que não aconteceu até o exato momento. O que está acontecendo, Fernanda Maia? Os empresários do Pedro, que sabem que o Pedro está infeliz, que deseja deixar o Flamengo, estão trabalhando aí no mercado de transferência em busca de propostas. O Zenit vai fazer a proposta ao Flamengo? A tendência é que sim. O Flamengo vai aceitar por esse valor? Não. Segundo pessoas me relataram no Flamengo, a ideia é manter esse atual elenco até o fim da temporada e só negociar jogador se for por multa rescisória. Ou seja, para tirar o Pedro aí, o clube vai ter que investir mais de 40 milhões de euros. Ninguém vai pagar. Quem vai pagar 40 milhões de euros para tirar o Pedro hoje do Flamengo? Ninguém. É um baita jogador? É sim. É jogador de seleção brasileira? Sim. Só que assim, gente, sejamos francos, não vale 40 milhões de euros. E o Flamengo não pretende liberar o atacante Pedro. Então vai ser uma queda de braço. De um lado, os representantes do Pedro tentando tirar o jogador do Flamengo já nessa janela de transferência. Do outro lado, a diretoria, que tem um contrato assinado pelo próprio jogador e disse já, olha, a gente só vende se for pela multa rescisória. E aí fica nessa queda de braço. Resta saber quem ganhará ao fim dessa janela de transferência. Lembrando que muitos clubes têm até setembro para poder contratar jogadores aqui do futebol brasileiro. Olha só, vamos de enquete, Vene? Tá aí na tela, atrás de vocês aí tem a enquete. A enquete é com o interesse da Rússia em contratar o Pedro, o Flamengo deveria. Vamos lá. Negociar o Pedro, só sai se pagar a multa ou manter o jogador, vota lá, @SBT Rio, é o nosso Twitter, @SBT Rio oficial é o nosso Instagram, você me permite dar a minha opinião sobre isso? Negociar o Pedro, a galera...
Com certeza. Eu posso dar minha pode, opinião, Vini. porque eu acho que é uma opinião assim que está indo diferente de muita gente, porque pelo que eu acompanhei nas redes sociais, muitos torcedores do Flamengo são contra a venda do jogador. Eu penso ao contrário. É um jogador que está extremamente infeliz. Dá para ver isso no dia a dia do Pedro, nos jogos que ele entra. Ele não está feliz, ele não está contente. A gente está falando de um jogador que, de fato, vale muita grana, é um baita ativo para o Flamengo. Só que a tendência é esse ativo ficar desvalorizado, porque o São Paulo não utiliza mais o Pedro. Vocês podem perceber, em determinado momento, ele prefere botar o Arrascaeta de falso 9 ou até mesmo o Bruno Henrique mais centralizado a colocar o Pedro em campo. Na última partida ele entrou aos 37 minutos do segundo tempo. Eu estou pensando lá na frente já. Se é para negociar, que negocie logo agora, porque a tendência é o Pedro ficar ainda mais desvalorizado. Eu não vejo o Pedro sendo convocado para a seleção brasileira, ele não está desempenhando para isso. Então eu acho que chegou um determinado momento que tem que encerrar o ciclo. O Pedro está infeliz, deixa ele voar, vai voar e faz uma boa venda. Eu acho 25 milhões de euros uma baita venda para um jogador que hoje é considerado reserva e que é pouco utilizado pelo técnico do Flamengo, que no caso é o Jorge Sampaoli. Fernanda, para mim o Flamengo teria que negociar o Pedro. E tecnicamente falando, ele é um jogador indiscutível. Mas se você for olhar o ambiente, a utilização desse atleta, a idade desse atleta, o Pedro é um jogador de 26 anos, que vai fazer 27 em 2024. Você receber uma proposta de 25 milhões de euros e não pensar em negociar esse atleta, eu acho, por tudo que envolve o nome Pedro dentro do Flamengo, que é uma decisão errada. É um dinheiro muito alto, o Flamengo dificilmente vai conseguir receber uma proposta maior do que essa do Pedro em relação à questão de mercado mesmo, e ele vai ter oportunidade de voltar para a Europa. Na minha visão, eu acho que o Flamengo deveria negociar o Pedro, é uma baita de uma proposta, inclusive com esse dinheiro o Flamengo consegue contratar um centroavante, reserva, digamos assim, de um calibre muito parecido com o do Pedro. Ele joga muito, ele é craque, mas eu acho que não tem mais clima para o Pedro e pensando mesmo no Flamengo como clube, deveria vender. Fernanda, posso só dar uma informação que, assim, pode parecer irrelevante, só para finalizar esse assunto do Pedro. É de gramado? Se for de gramado, daqui a pouco eu vou te mostrar como faz um gramado. É sobre o Pedro. Algo que pesa contra essa negociação é o seguinte, é o Zenit. O Flamengo pegou uma certa, digamos assim, implicância depois da negociação envolvendo o volante Wendel, porque a todo momento o Zenit enrolava o Flamengo. O Zenit fazia um pedido, o Flamengo aceitava o pedido, aí depois fazia uma nova exigência, tudo para dificultar a vida do Flamengo na negociação envolvendo o Wendel. Então agora o Flamengo pretende fazer o mesmo caso o Zenit de fato ofereça uma proposta oficial ao Flamengo. Lógico. Aí, nação, quer negociar o Pedro? Tudo bem. Agora, menos para o Zenit da Rússia. Porque nós não temos memória curta, nós sabemos muito bem o que eles fizeram com o Flamengo nas negociações envolvendo o Wendel e também o Claudinho. Então é a nossa vez de dificultar a vida do Zenit. Quer negociar o Pedro? Tudo bem, menos para o Zenit. É isso. Deixa seu like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Me segue nas redes sociais, os links estão na descrição. Até o próximo vídeo. Saudações rubro-negras.